Boa tarde, sejam bem-vindos à antestreia do documentário Luís Ferreira Alves, Um Olhar Construído, que resulta de uma colaboração entre a Casa da Arquitetura e a RTP2. Abre o evento o arquiteto Nuno Sampaio, diretor executivo da Casa da Arquitetura. Ora, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Não sei se me estão a ouvir. Queria agradecer esta parceria com a RTP, parceiro já antigo, parceiro do futuro. Agradecer também aos autores do documentário que realizaram este trabalho, algumas imagens feitas aqui na Casa da Arquitetura. Dr. Artur Santos Silva, sempre um parceiro, os nossos caros doadores, caros colegas, arquitetos, arquitetas e amigos do Luís Ferreira Alves. O que nos une aqui neste momento, naturalmente, é um gosto pelo trabalho de Luís e por Luís na sua pessoa, que a todos deixa saudades, e um gosto pela arquitetura e pela cultura, que junta, mais uma vez, nesta casa, um conjunto de pessoas que, admiradoras do trabalho das pessoas que aqui trazemos, se juntam aqui. Esta parceria com a RTP, que nos une num sentido de serviço público, que é o que a RTP faz, o Canal 2, muito especialmente, e que é um privilégio num país como Portugal, com a dimensão de Portugal e às vezes com as dificuldades que todos sabemos que a cultura tem, ter um serviço destes garantido pela RTP, do Canal 2, de verdadeiro serviço público. E é através desse serviço público que nós unimos a mão, porque a Casa da Arquitetura, que tem esse fito do serviço público, promovendo a arquitetura, guardando os acervos de arquitetura, promovendo o trabalho dos arquitetos, muito dele nunca construído. Eu tenho dito isto já repetidamente, cerca de 70% do trabalho dos arquitetos nunca chega a ser construído, nunca chega a ver a luz do dia. E é, portanto, um trabalho de serviço público não só a manutenção desta documentação, desta partilha, criação dos novos públicos, e teve no Luís Ferreira Alves uma pessoa muito especial. Foi das primeiras pessoas em Portugal que o fez de forma tão sistematizada, de forma tão democratizada e de forma tão bela, que é a representação através da fotografia do que é a arquitetura. Naturalmente, enquanto fotógrafo, tinha um olhar muito particular para a realidade da arquitetura. E este documentário, os autores aqui presentes, bem mostra o que é esse trabalho de Luís Ferreira Alves, e só é possível nós estarmos aqui também porque houve esta dedicação do Luís à arquitetura, à fotografia da arquitetura, e esta doação que fez da Casa da Arquitetura também a Casa de Luís Ferreira Alves. E eu termino agradecendo a todos mais uma vez, dizendo que queria continuar esta parceria e este serviço público, levá-los a outras dimensões e outras etapas de trabalho, e agradecer à Câmara, por último, à Câmara Municipal de Matosinhos, aqui na pessoa do vereador Fernando Rocha, porque se não fosse a Casa da Câmara Municipal de Matosinhos, a Casa da Arquitetura não estaria hoje aqui construída. E foi uma iniciativa que foi municipal, de construção municipal, como quase todos aqui já conhecem, mas que é preciso sempre salientar, porque ainda agora estava a mostrar a Casa da Arquitetura e dizer que foi uma ótima iniciativa e que foi essencialmente uma iniciativa de muita coragem, porque nesse momento não havia apoio nenhum ao projeto. Falávamos no momento em que a crise financeira assolava Portugal, e houve a coragem da Câmara Municipal de Matosinhos de construir esta casa da arquitetura, com os arquitetos e com todos aqueles que amam a arquitetura, como o Luís Ferreira Alves. Muito obrigado a todos e espero que gostem deste projeto que hoje aqui apresentamos e que vai ser levado ao público pela RTP muito em breve. Muito obrigado a todos.
Carlos Lopes, coautor do documentário, vai fazer uma breve apresentação do filme. Boa tarde a todos. É bom ver esta casa cheia para vermos a antestreia do documentário do Luís Ferreira Alves. Só para fazer um pequeno enquadramento, para não ocupar o vosso tempo, este documentário nasce quando a RTP estava a fazer o Ateliê de Arquitetura, em que fizemos um episódio sobre a arquitetura e a fotografia, no qual uma das pessoas que entrou nesse documentário era o Luís Ferreira Alves, que nos deu uma visão humanista do seu trabalho e a forma como ele encarava a fotografia e a arquitetura. Aquilo que nós apresentamos hoje é um trabalho que começou em 2020 e que terminou há bem pouco tempo. E espero que vocês gostem e que é um dia do Ferreira Alves. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu espero que a aparição do Luís Ferreira Alves tenha deixado tão divertidos como me deixou a mim. Meu nome é Joana Azevedo, Joana Ferreira Alves Azevedo, sou neta do Luís, a razão pela qual fui convidada para fazer a moderação desta conversa que vamos ter. Eu queria, antes de mais, agradecer à Casa da Arquitetura, nas pessoas do Dr. José Manuel Dias da Fonseca e do arquiteto Nuno Sampaio. Queria também agradecer à RTP e à produtora Até ao Fim do Mundo, ao realizador Ricardo Gonçalves, que vai estar aqui connosco, e aos autores Vítor Neves e Carlos Lopes, que tornaram este documentário possível. Finalmente, queria agradecer à Catarina Providência, por quem nutro uma grande amizade e respeito, e ao Arménio e à Marta, que sem os quais, no fundo, o trabalho que foi realizado tinha sido mais complicado. Gostava de apresentar os convidados que aqui estão. Vou começar pela doutora Teresa Paixão, formada em Letras e Estudos Portugueses. Entrou para a Rádio e Televisão em 86, colaborou em projetos televisivos tanto em Portugal como na Europa e inicia aí a sua carreira de criadora de projetos audiovisuais. Atualmente é diretora da RTP2. Vítor Neves, o coautor deste filme, que é formado em Arquitetura pela ESBAL e posteriormente doutorado pela Faculdade de Barcelona, é professor associado da Faculdade de Lusíada de Lisboa e coordenador do ateliê Vítor Neves Arquitetura e Urbanismo, sediado em Lisboa. Ricardo Gonçalves é o realizador deste documentário. Depois do que vimos, acho que posso dizer que é um contador de histórias, com uma grande e sensível estética visual e cinematográfica. E, finalmente, Pedro Leoneto, que é investigador e professor na FAUP, na área de Comunicação de Arquitetura e Fotografia, onde desenvolveu o seu pós-doutoramento e é também fundador e coordenador editorial da Scopio Editions. Gostaria agora de passar-vos a palavra e pedir uma curta reação ao documentário que acabámos de ver. Uma composição que nos mostrou a fotografia de Luís Ferreira Alves e a sua importância no discurso sobre a arquitetura portuguesa, mas também, e o lado mais importante, o lado humano e de uma crítica graciosamente construída que podemos ver refletida na obra e no espólio que Luís nos deixou. Quem começa? Passaram uma palavra, eu não percebi. Obrigado. Boa tarde a todos. Sim, a minha primeira reação relativamente a este documentário, a este filme, que eu felicito, que realmente penso que é um extraordinário documentário, é, digamos, a capacidade de ele mostrar o lado humano, o Luís Ferreira Alves como pessoa e as suas qualidades em termos de nota-se como ele dava importância à relação interpessoal com as pessoas com quem trabalhava, naturalmente com os amigos, aquela autenticidade, aquela paixão
também explica, digamos, o grupo cultural, social, as experiências que viveu e, portanto, os depoimentos também mostraram isso. A preocupação em termos sociais, o acreditar, digamos, no homem, na pessoa, e esta paixão e esta forma de estar, eu acho que pode ser convocada e explica também, digamos, a qualidade da sua obra em termos de fotografia, que nós poderemos falar. E é esta paixão, esta entrega que ele tinha relativamente à vida, e como nós vimos, falava-se na autenticidade do Luís, e que ele também transpôs para o seu métier, pela forma como amava a arquitetura. Aliás, Álvaro Siza não no documentário, mas escreve isso, que, portanto, o Luís intrigava-se e tinha uma compreensão da arquitetura e uma paixão pela arquitetura, e este amar a arquitetura é uma condição essencial para a compreender. E, portanto, começamos já aqui a perceber como é que este lado humano e pessoal e forma de estar na vida também, portanto, informa a qualidade da sua obra e a forma como ele compreende e compreendia o espaço e a arquitetura. Olá, boa tarde a todos. Eu acho que, no fundo, o Luís, quando disse que eu era o contador de histórias, na verdade o Luís Ferreira Alves é que era o verdadeiro contador de histórias. Nós, na produção do filme, de 10 em 10 minutos, o Luís parava e contava-nos uma história. Era incrível. E isto só foi possível devido a eles, a Catarina e toda a família, abrirem-nos a porta de casa e deixarem-nos literalmente entrar um pouco na vida do Luís. E o que eu queria mostrar e o que nós queríamos mostrar como equipa, a equipa que produziu, desde já que eu agradeço a todos, que foram espetaculares na produção do filme, desde quem filmou, a produção, toda a gente, a edição. Foi um pouco mostrar que cada fotografia do Luís tinha uma mensagem forte. Nós depois de vermos este filme sabemos que cada clique do Luís, como ele dizia, o clique tinha uma mensagem. E eu acho que isso é o mais importante, é toda a vivência dele, todo o passado. Cada fotografia do Luís tem essa força, tem essa dimensão. E eu acho que depois de vermos este filme, e eu vejo sempre cada vez que vejo, dou cada foto que olho e que nós também no filme tentámos que as pessoas vissem a foto durante um tempo, não é? Para sentirem a fotografia e a dimensão. E foi isso que nós quisemos passar, eu e toda a equipa do filme. Acho que é isso. Muito boa tarde a todos. Eu vou repegar um pouco neste tema e gostaria de fazer ressaltar uma questão que me parece importante. É muito difícil, quando nós estamos a fazer uma obra, seja um documentário, seja um livro, seja o que for, sobre um personagem ou que já faleceu. Eu estou-me a recordar, por exemplo, do número monográfico que fizemos na Arca sobre o João Álvaro Rocha, ou, como no caso presente, de uma pessoa que tinha já uma saúde relativamente debilitada quando nós estávamos a gravar. É difícil porque é muito fácil escorregar para um certo sentimentalismo, que às tantas pode se transformar em sentimentalão. Eu penso que vocês percebem o que eu estou a dizer. E isso, no caso do Ferreira Alves, era uma injustiça, se isso acontecesse. Porque, como vocês viram, o Ferreira Alves, o Luís, era um homem com um imenso sentido de humor, fino sentido de humor, irónico, às vezes até corrosivo, e, portanto, seria uma injustiça se nós enverdássemos por esse caminho. De maneira que o foco principal que nós tínhamos no início, digamos, o que estava no guião, era o Luís Ferreira Alves, fotógrafo, artista, esteta, o
profissional, rigoroso, com experiência. Só que depois nós descobrimos que o Luís era um personagem fascinante, não é? Como pessoa humana era impressionante. E, portanto, eu acho que essas coisas tiveram que ficar registadas. Espero que tenham ficado com o seu equilíbrio. Mas isso serão os senhores que irão avaliar. Olá a todos, boa tarde. Eu gostava de pegar no Ricardo. Sem o apoio das famílias, estes projetos não são possíveis. Portanto, agradecemos mais uma vez e aproveito para agradecer aos produtores, porque na verdade eu fui a pessoa que fez menos neste projeto. Na verdade não fiz nada, não filmei, não estudei para o fazer. Mas gostava só de dar algumas impressões daquilo que eu gostei muito no projeto. Primeiro é o projeto ser extremamente luminoso, e pego nas palavras do Luís Ferreira Alves, à procura da cor perdida, porque às vezes tenho a impressão que as pessoas, tudo o que é para a RTP2 tem que ser tudo preto, escuro e com uma música terrível que ninguém consegue ouvir. E porque as pessoas acham que isso é que é intelectual. E portanto eu fico muito contente disto ser extremamente luminoso e alegre, porque, como disse o Nuno no início, é mesmo um privilégio ter o Estado oferecer um canal como este a um país como Portugal com tão poucos recursos. E por isso gosto muito que haja o Cinema Alegria na casa de Luís Ferreira Alves e que o próprio documentário seja uma alegria luminoso, claro, não seja uma coisa escura e que se tenha procurado a cor, que o Luís andasse à procura da cor. E depois também gostava de assinalar, além das fotografias maravilhosas e que eu acho que foram muito bem filmadas, porque as fotografias são uma coisa estática e a televisão diz que tem que estar sempre em movimento e o Ricardo conseguiu dar esse movimento àquilo que é estático. Mas a coisa que mais me tocou neste documentário foi a amizade organizada dos arquitetos e artistas do Porto e aqui assumida num tempo de inimizade organizada. Eu acho que a Europa, o mundo ocidental, provavelmente por excesso, por abundância, está numa fase em que a inimizade é que é uma coisa boa. Dizer mal de tudo, ter uma personalidade muito forte é pôr-se a despejar nas redes sociais, a dizer mal de tudo e das pessoas, e dizer mal das pessoas. E eu gostei imenso de ver os arquitetos, amigos do Luís Ferreira Alves, dizerem que eram amigos e que também tinham umas grandes discussões e que também trocavam de namoradas, mas eram amigos. Ou seja, acho que isto foi também um grande hino à amizade e eu gosto imenso que a RTP2 passe essa ideia de que é possível ser amigo mesmo sendo concorrente, falar profissionalmente, porque penso que em alguns momentos, com certeza, concorreram uns com os outros e que é colaborando, é quando se colabora que nasce a luz, não é? A luz, na verdade, passa pelas frestas e, portanto, é quando se colabora que essa luz passa. E acho muito comovente passarmos um documentário de um artista nacional que já morreu, infelizmente, e que infelizmente penso que não pôde ver o documentário. Não. Penso que não pôde ver, mas que estará com certeza todo contente. Com certeza. E por isso gostei muito dessa parte humana que é difícil às vezes de pôr nos documentários desta natureza. Gostei imenso dessa parte, que é ver como as pessoas são capazes de se elogiar e de elogiar o trabalho uns dos outros e de agradecer o trabalho que foi feito. E por isso, não sei se também está um bocadinho a sentimentalista ou se estou sentimental ou lamecha, mas gostei da coisa. Muito obrigada. Eu gostava de, se calhar, pegar nesta ideia da partilha e da importância dos amigos que rodeavam Luís Ferreira Alves e as diversas áreas do conhecimento que, no fundo, ele sistematicamente bebia para poder, então, que lhe permitiram fazer cultura.
Portanto, o que foi dito no documentário, que eu acho que é provavelmente o mais interessante, será esta capacidade de fazer cultura, não apenas consumir cultura, e que isto é possível exatamente pela certa partilha com artistas, com arquitetos, com todo o tipo de pessoas que lhe podiam trazer um input. E agora acho que já voltou. Gostaria então de, se calhar, falar sobre esta capacidade do Luís tinha de construir uma imagem, além do lado objetivo que tinha da representação fiel e rigorosa da obra fotografada, não é? No fundo era o objetivo, ele associava sempre um olhar subjetivo, um olhar crítico, que permitia então a criação de um novo discurso. E esta criação deste novo discurso e deste lado crítico é talvez, para mim, uma das maiores aprendizagens que eu tive com o Luís Ferreira Alves, e gostava que, se conseguirem, continuar. Sem dúvida. Eu diria que portanto, a obra de Luís Ferreira Alves é incontornável na forma como foi capaz de comunicar e disseminar a arquitetura. E isso foi referido por o Eduardo Souto de Moura, não só no documentário, mas também no próprio livro do Luís Ferreira Alves, sobre a obra do Eduardo Souto de Moura, em que ele diz, portanto, não só faz com que as obras sejam conhecidas, mas fala de uma forma diferenciada. As suas fotografias são simultaneamente reais e poéticas. Desculpem, ao folhear este livro, uma espécie de espuma dos anos, o Luís Ferreira Alves fez com que as minhas obras fossem conhecidas. Ora, e isso é verdade, porque realmente a arquitetura não pode andar nos nossos bolsos e não se transporta facilmente. Daí a importância da fotografia para a disseminação, a comunicação e saber-se da obra. Mas, acima de tudo, o Luís fez-lo de uma forma especial, profunda, diferenciada. Isto é, esta capacidade do Luís integrar simultaneamente o real e o poético. Como foi referido, digamos, convoca, digamos, toda a sua cultura, todo o seu conhecimento, e aí está a riqueza interdisciplinar. Ou seja, nós podemos ver, digamos, os diversos realizadores de diversos filmes, desde Jacques Tati até o Tarkovsky, em várias das fotografias, por exemplo, na Torre do Burgo, naquela fotografia do bairro social, que está ao lado com aquela senhora que está e uma série de outras imagens. E, portanto, aqui está em fazer uma cultura. Isto também tem muito a ver com quando se fala em olhar e o ver. E foi referido também por Pedro Ramalho, e citando William Blake, em que o Luís via através dos olhos e não com os olhos. E isto significa que, exatamente, a fotografia do Luís, as imagens do Luís, são, portanto, não são apenas descritivas, são uma reflexão. E essa reflexão tem a ver exatamente com o lado da inteligência, com o lado da cultura. E isto explica não só a riqueza de ele falar em Mondrians, falar de outros artistas, e eles serem convocados na fotografia que ele faz sobre a arquitetura, sobre o espaço, sobre os arquitetos, mas também esta intimidade e esta proximidade que ele tinha relativamente à arquitetura e ao espaço. Fala-se do olhar do arquiteto. Ele tinha um architectural gaze, mas não só. Ele tinha também um olhar de longo alcance. Eu aqui estou a referir-me ao filósofo coreano, deixem-me ver aqui, em que ele fala, o Byung-Chul Han, e em que ele fala deste olhar de longo alcance, aquele em que o impulso na direção do objeto se encontra detido e submetido à reflexão, a contemplação isenta de violência. E é isto que torna ímpar, digamos, a capacidade que o Luís tinha de perceber e comunicar os espaços de arquitetura e as ideias do arquiteto,
E no caso do Eduardo Souto Moura, não só trazia-lhe, e ele pode falar nisso, porque ele escreve, trazia-lhe algo de novo, por vezes, mas também lhe trazia uma confirmação da sua arquitetura. E isto é interessante. Fico por aqui, muito mais poderia dizer. Obrigado. Eu posso acrescentar só um pouco, falando do... Eu acho que a cultura visual, não é, do Luís Ferreira Alves, que ele bebeu relacionando-se com artistas, com a pintura, com o cinema, eu acho que isso é que fez as fotografias viverem da maneira como viviam. E ele falou, eu lembro-me, quando nós produzimos o filme, ele falava muito da música. Eu, por vezes, vejo as fotos, não é, do Luís e parece que estou a ouvir Tchaikovsky. Ele vivia muito isso. Era engraçado essa cultura. Eu quero citar, para terminar, uma frase do Luís, que não está neste filme, está no outro filme que nós fizemos juntos, que diz: a fotografia de arquitetura é uma forma de levar objetos impossíveis de viajar a sítios longínquos. E eu acho que é isso que vai continuar a fotografia de Luís, vai continuar a viajar por muitos sítios. Acho que é isso. Neste documentário, o Eduardo Souto Moura, a determinada altura, diz que o Luís era um fabricante de culturas, ou de cultura, e não um registador de culturas. Acho que era mais ou menos isto. É um facto. Eu diria até que o Luís era um fabricante de imagens, ele não era um registador de imagens. Mas é preciso ter também algum cuidado com isto que eu estou a dizer. O Luís recusava-se a manipular imagens. Portanto, quando eu digo fabricar imagens, ele, sobretudo, queria captar, em primeiro lugar, aquilo que era a realidade. Ele não pintava sacos, aquele era um remoque, que nós sabemos a quem, mas eu não vou revelar. Agora, o Luís tinha, de facto, uma capacidade de descobrir perspectivas, novas perspectivas, que nós, arquitetos, muitas vezes nem sequer conseguimos descortinar nas nossas obras, e isso é um excelente tributo a um fotógrafo que, ao mesmo tempo, era um esteta, como eu disse. Ele era um homem, ele era um geómetra, não é? E isso penso que no documentário nota-se muito bem. Era um homem muito rigoroso nos planos, nas linhas, nos enquadramentos. Isso é muito interessante. Bom, eu não conheci o Luís Ferreira Alves e, portanto, não tenho nada assim para dizer sobre essas questões. A única coisa que posso dizer é que aprendi imenso no documentário. Quando o vi pela primeira vez, depois a seguir fiz uma sessão de fotografias com amigos e tive imenso cuidado no enquadramento. Aprendi imenso, percebi imensas coisas, gostei imenso das fotografias, e o que espero é que a televisão, como meio, possa levar a obra do Luís Ferreira Alves a muito mais pessoas, tornar-se agora o veículo, não é? O novo veículo, e obviamente as obras também dos arquitetos que o Luís Ferreira Alves fotografou. Eu, como conheço bastante bem a casa de Paula Rego, o Museu de Cascais, gostei imenso das fotografias. Não as tinha visto ainda e gostei imenso daquelas fotografias. E por isso também gosto imenso da obra, mas gostei muitíssimo das fotografias, e acho que a única coisa que podemos oferecer, que posso oferecer, é que a RTP2 seja o veículo para que mais pessoas conheçam a obra de Luís Ferreira Alves e mais pessoas conheçam as obras que foram fotografadas. Portanto, é a única coisa que posso dizer e espero que aconteça. Na colaboração entre as diferentes áreas do conhecimento. Sim, exatamente. Também entre a RTP, e as obras dos amigos, não só as obras dos arquitetos, mas também a obra dos amigos. Estou muito entusiasmada com essa ideia, porque sinto uma grande acidez entre as pessoas em Portugal, e portanto estou muito entusiasmada com a ideia dos amigos. Eu gostaria de abrir o painel de conversa para quem quisesse, se alguém quiser dizer alguma coisa, falar, uma pergunta.
Que está frio. Deve ser isso. Recordo-me do Luís Ferreira Alves dizer que ler o Jornal Público era a higiene matinal dele, diária. Quem o conheceu deve ter ouvido isso, com certeza. Bom, estou-me a pedir para dizer alguma coisa, mas já está quase tudo dito. Eu, antes de mais, tinha que agradecer, porque nunca é demais produzir este tipo de documentários ou de registros. Eu prefiro a palavra registros, que promove outros registros. E é isso, quando eu falei que o Luís não era ilustrado, era culto, é que exatamente o Luís fecha um ciclo da cultura portuguesa, sob o ponto de vista, neste caso, um registro fotográfico, fecha um ciclo, possivelmente ao neorrealismo, a uma cultura de uma contemplação, de uma... Basta ver do Alentejo. E, no entanto, ele registra essa realidade e fabrica outra. E cultura é produzir um novo pensamento que o Luís fez. O Luís produziu uma nova arquitetura, fotografia através dessa arquitetura. Portanto, queria agradecer a vocês que fizeram este filme maravilhoso e agradecer ao Luís por esse esforço que ele fez, e toda a atividade dele tinha uma dignidade, quer na política, quer a ser torturado na PIDE, quer a fotografar, que é notável. E que eu não encontro muito, porque felizmente tenho alguns fotógrafos para mim, e faz-me estranho, é-me estranho olhar para as fotografias e dizer, isto não é uma obra minha. Porque ele entendia completamente. Ele entendia o sítio, o que eu fiz para transformar o sítio. Portanto, transformar é ser muito inteligente. Obrigado a todos. Vou então, se calhar, gostaria apenas de deixar aqui um comentário final, se calhar de uma geração mais abaixo, que é a minha, sobre a colaboração. Eu acho que isto é um momento, como falava a Teresa, em que a colaboração, se calhar, pode ser o veículo para que possamos fazer, então, em conjunto, de uma forma mais tranquila e menos ácida, cultura. E eu acho que aí é onde o Luís se encaixa nesta aprendizagem, não só o saber dar o clique, mas esta relação mais humana, mais próxima, e estarmos abertos às diferentes áreas de onde podemos absorver o conhecimento. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado por nos terem acompanhado nesta sessão. Lembramos que a exposição Flashback encerra no próximo fim de semana com uma conferência do arquiteto João Luís Carrilho da Graça. É já no sábado, dia 28, e a entrada é livre. O acesso à exposição é gratuito durante toda a próxima semana. Juntem-se a nós.